Imagine descobrir que, enquanto o mundo assistia a guerras sendo travadas com tanques, bombas e espionagem tradicional, existia outra batalha acontecendo em silêncio. Uma guerra secreta, sem tiros, sem rastros, sem testemunhas confiáveis. Uma guerra onde governos investiam milhões em pessoas capazes de enxergar lugares distantes sem sair de uma sala escura. Homens e mulheres treinados para localizar bases militares inimigas, prever guerras, ataques, encontrar reféns, descrever instalações subterrâneas e até tentar acessar pensamentos de líderes rivais. Durante décadas, isso pareceu apenas teoria da conspiração, mas documentos oficiais revelados anos depois mostraram algo inquietante. Grandes potências realmente testaram e financiaram programas com pessoas especiais, vulgo paranormais. E não estamos falando de grupos de marginais, nada disso. Estamos falando de agências militares, serviços de inteligência e centros de pesquisa financiados pelo Estado. Nesse vídeo, você vai conhecer a história obscura de como governos usaram paranormais em investigações, guerras e missões de espionagem internacional. Prepare-se, porque o que começa como uma curiosidade termina como um mergulho no lado mais estranho do poder. Então, você que é novo neste canal, já se inscreva, deixe o seu like, hype o vídeo e fique até o final para descobrir como o governo utilizava o sobrenatural a seu favor. Agora, sem enrolação e sem delongas, vamos para o vídeo. Quando a Guerra Fria, no caso, enlouqueceu o nosso mundo. Bom, para você entender essa história, precisamos voltar para a Guerra Fria. De um lado, Estados Unidos, do outro, União Soviética. Duas superpotências armadas até os dentes, cada uma desconfiando da outra, cada avanço tecnológico gerando pânico. Se um lado criava satélites, o outro criava satélites ainda melhores. Se um lado construía submarinos nucleares, o outro construía frotas inteiras. Mas tinha um pequeno problema nisso. E se o inimigo estivesse desenvolvendo algo que não podia ser detectado por radares? Algo além da ciência convencional? Bom, na década de 60, começaram a circular relatórios de que os soviéticos estariam pesquisando telepatia, psicocinese e percepção extrasensorial. Jornais publicavam manchetes alarmistas, tá? Militares americanos estavam lendo tudo. Políticos exigiam respostas, porque naquela lógica paranoica da Guerra Fria, não importava se parecia absurdo ou não, importava apenas uma única pergunta: e se isso for verdade? Bom, esse medo abriu portas para um dos capítulos mais bizarros da inteligência moderna, os chamados nascimentos dos programas secretos. Eu já falei de algum deles aqui no canal, tá? Bom, em laboratórios discretos e financiados por verbas sigilosas, cientistas começaram a testar médiums sensitivos e indivíduos que alegavam habilidades incomuns. A missão era muito clara: descobrir se a mente humana poderia de fato funcionar como uma espécie de arma estratégica. Se alguém conseguisse visualizar uma base militar a milhares de quilômetros, isso de fato mudaria tudo. Não seria necessário invadir território inimigo, não seria necessário nenhum tipo de satélite, não seria necessário nenhum agente infiltrado. Bastaria uma sala, papel, lápis e uma pessoa com um dom. Parece loucura, eu sei, mas milhões foram investidos nessa ideia aí. Pesquisadores criaram protocolos muito rígidos com relação a essa questão, e o paranormal recebia coordenadas numéricas sem saber o que significava. Ele entrava em um estado de concentração profunda e descrevia imagens mentais, instalações, prédios, montanhas, portões, antenas, armas, tudo era anotado. Depois, analistas comparavam com dados reais. Alguns resultados pareciam coincidência, outros realmente assustavam, tá?
Bom, nessa época surgiu um termo chamado visão remota, tá? A ideia de que uma pessoa poderia perceber locais distantes sem presença física era muito discutida por eles, tá? O procedimento seguia um ritual quase clínico, uma sala silenciosa, pouca iluminação, sem distrações. O operador sentado diante de folhas em branco, um monitor ao lado fazia perguntas, neutras, é claro, e, enfim, ele dizia: o que você percebe? Ah, estruturas, qual o formato? Existe atividade humana ali? O paranormal respondia entre pausas longas, tá? Às vezes dizia sentir frio intenso, cheiro metálico, barulhos de motores, sensação de subterrâneo, desenhava corredores, hangares, pistas de pouso, enfim. Em certos casos, imagens de satélite posteriores mostravam semelhanças inquietantes com os esboços. Isso bastou para manter programas vivos por muito tempo, porque no mundo da espionagem, mesmo 5% de chance já pode justificar milhões, tá? Bom, quando os conflitos reais surgiram, o impensável aconteceu. Alguns desses paranormais foram consultados em contextos militares, tá? Relatos afirmam que receberam missões para localizar aviões que desapareceram, encontrar reféns, mapear esconderijos, antecipar movimentações inimigas e identificar instalações secretas. Durante tensões no Oriente Médio, operadores teriam sido solicitados a descrever bunkers e centros de comando. Em outras ocasiões, tentaram localizar submarinos. Imagina a cena. Enquanto estrategistas observavam mapas e radares, em outra sala, alguém de olhos fechados descrevia uma estrutura metálica submersa, longa e silenciosa. Oficiais não sabiam se riam ou se levavam isso a sério, tá? Mas em tempos de guerra, qualquer pista é usada, mesmo as mais improváveis. Nesse contexto, muitos casos no caso criminais, ó, leonasmo aí, foram investigados nessa mesma época, tá? E órgãos policiais e investigadores também recorreram a sensitivos em casos muito estranhos. Quando uma criança desaparecia, quando não havia pistas, quando corpos nunca eram encontrados e quando o tempo estava se esgotando. Alguns departamentos discretamente ouviam esses paranormais. Eles apontavam florestas, lagos, casas abandonadas, estradas rurais. Às vezes não acontecia nada, tá? E às vezes as buscas eram completamente inúteis. Mas em raras ocasiões, coincidências alimentavam essa lenda. Um local indicado batia com a área que era relevante, um detalhe lembrava o cenário do crime, e esses poucos acertos já eram suficientes para criar reputações gigantescas, tá? Você vê, por exemplo, o casal Warren, né, que ficaram conhecidos mundialmente por investigações de casos bem sinistros, tá? Bom, e esses poucos também, e também para esconder centenas de erros, né? Porque tem muitas vezes, deixando claro aqui, pessoal, que esses estudos aí, e na maioria dos casos o pessoal errava, tá? Os paranormais eles erravam muito. Mas quando acertavam era uma bola muito interessante e eles conseguiam resolver, tá? Bom, agora a problemática de quando eles acertavam, né? Esse aqui é o ponto mais sombrio. Mesmo quando os resultados eram ruins, programas continuavam. Por que, narrador? Bom, porque a mente humana lembra acertos e esquece os fracassos. Se um paranormal errasse 99 vezes e acertasse um detalhe impressionante, aquele detalhe virava uma lenda. E relatórios destacavam exatamente isso, os sucessos. Fracassos eles sumiam dos arquivos. E os políticos queriam alguma esperança. Militares queriam alguma vantagem e chefes queriam qualquer ferramenta nova que pudesse implementar nas suas armas. Assim, projetos inteiros sobreviveram baseados nessa ambiguidade. Frases vagas eram reinterpretadas depois dos fatos. Desenhos genéricos viravam prova e o dinheiro seguia entrando. E a espionagem começou também a fazer parte dessa história. Talvez a parte mais perturbadora fosse o uso contra líderes estrangeiros, obviamente. Tá? Algumas missões elas buscavam acessar salas de comando, entender também certas interações
e descobrir armas escondidas, prever decisões diplomáticas, e havia tentativas de descrever também escritórios, presidenciais, reuniões que seriam secretas e locais de lançamento nuclear, laboratórios subterrâneos, enfim, rotas de transporte clandestino e muitas outras coisas. Em certos relatos, operadores descreviam até emoções dos chefes de Estado. Dizia se o cara estava nervoso, se ele temia alguma traição, se ele planejava agir, enfim. Imagine decisões internacionais influenciadas, ainda que de forma muito mínima, por esse tipo de informação. Os caras estavam recorrendo a tudo mesmo. Isso mostra o nível de tensão psicológica que o pessoal vivia nessa época. Mas obviamente que nem todo mundo acreditava nisso. Claro que a maioria não acreditava. Muitos cientistas chamavam tudo de pseudociência, assim como eles classificam as quinésias hoje em dia, e analistas de inteligência criticavam isso duramente. Claro, todo mundo criticava isso porque eram paranormais tentando adivinhar e montar estratégias de guerra, tá? Diziam que dados eram imprecisos demais, que a linguagem simbólica servia para qualquer interpretação, que é verdade, que não havia replicação confiável e mesmo assim os programas iam seguindo, porque instituições gigantes raramente funcionam por consenso, Eles funcionam por disputa. Se um grupo defendia e outro criticava, bom, a coisa ia seguindo. Se um general gostava, o orçamento aparecia. E se um diretor achava útil, o projeto renascia como um novo nome, tá? Isso aconteceu várias vezes, tanto no projeto L, no projeto Montal, vários projetos, inclusive que eu fiz vídeo aqui no canal, foram desse jeito, tá? Programas também encerrados reapareciam, rebatizados, mudava o título, mudava a equipe, mudava a verba, mas a ideia continuava viva. E o treinamento desses operadores, como é que funcionava? Bom, essa é a parte interessante. Outra parte que é pouco comentada era como é que funcionavam os treinos mentais. Esses participantes aprendiam técnicas de respiração, foco prolongado, isolamento sensorial, escrita automática e um desenho intuitivo, além, é claro, de uma descrição sem censura racional. Eram orientados a não inventar, apenas relatar o que eles estavam sentindo. Um brilho, uma curva, uma sensação de água, metal, pressão, escuridão. Muitos diziam que imagens surgiam fragmentadas, como sonhos quebrados. Outros relatavam um extremo desgaste psicológico, enxaquecas, claro, isso é comum, insônia e também ansiedade, e além de confusão entre imaginação e percepção. Quanto tempo alguém suporta viver nesse limite? Muitos paranormais aí sofreram bastante, tá, nessa época. Bom, existem também alguns casos que assustaram esses oficiais nessa época, tá? Um deles fala que um dos testados, dos operadores, descreveu uma instalação secreta antes de confirmação fotográfica. Outra de alguém que indicou localização aproximada de um alvo, que eles estavam procurando, e outra de um desenho surpreendentemente parecido com estrutura real. São histórias difíceis de verificar, totalmente, porque não tem tanta coisa oficial, mas circularam dentro de comunidades militares e também de inteligência. E essas histórias internas têm poder. Elas moldam crenças, E se um comandante escuta um negócio desse que funcionou, basta isso para ele querer fazer de novo. E assim nascem os mitos institucionais, tá? Bom, o mais inquietante nessa história não é nem saber se isso funcionava de fato. É perceber que essas organizações altamente técnicas também são humanas, tá? E mesmo cercadas por engenheiros, matemáticos, cientistas e satélites, eles ainda sentem medo e até recorreram ao sobrenatural. E o medo abre espaço para várias coisas. Quando a ameaça parece existencial, governos testam quase tudo, seja um tipo de arma estranha, experimentos éticos duvidosos, projetos improváveis, enfim. Paranormais incluídos, essa é a verdadeira lição, não sobre fantasmas, mas sobre desespero estatal, Os caras estavam loucos aí para tentar entender como funcionava essa questão toda e, enfim, tomar suas providências, tá? Para poder, de fato, concluir essas investigações. Mas, enfim, com o tempo, revisões internas concluíram que resultados não eram consistentes o bastante e alguns programas foram cortados, tá? Relatórios declararam falta de utilidade operacional, verbas foram secando, as equipes foram dissolvidas
e arquivos foram esquecidos ao longo do tempo, até que documentos vieram à tona e o público começou a descobrir que sim, governos reais gastaram tempo e dinheiro tentando usar poderes mentais para espionagem, tá? Algo que parecia roteiro de cinema estava praticamente documentado em papel timbrado. Mas e aí a pergunta que fica, isso acabou de fato? Bom, essa é a pergunta que incomoda muita gente. Projetos oficiais encerrados nem sempre significam que eles acabaram de fato, tá? Muitas iniciativas mudam de setor, viram contratos privados, pesquisas acadêmicas vão, né, tomando conta disso, e consultorias, né, grupos paralelos, enfim. Se técnicas psicológicas derivadas desses programas foram reaproveitadas, dificilmente o pessoal vai saber, e isso não vai virar público de jeito nenhum, porque estados não revelam facilmente seus experimentos fracassados, e menos ainda os que podem ter dado certo em algum momento. Bom, hoje nós temos a inteligência artificial, vigilância em massa, satélites avançados e reconhecimento facial, mas a lógica permanece a mesma. Se existir 1% de chance de vantagem estratégica, alguém vai explorar. Então a pergunta atual talvez não seja: usam paranormais ainda? Mas a pergunta seria: e se? Quais métodos estranhos estão sendo testados agora que só saberemos daqui 30 anos? Faça essa pergunta. Bom, deixo vocês com essa reflexão, tá? Se estamos sendo manipulados de forma cognitiva, enfim, estamos sendo controlados de alguma forma por paranormais? Bom, vou deixando vocês aí com esse questionamento. E no fim, talvez os paranormais nunca tenham enxergado essas bases de fato. Talvez muitos apenas interpretassem alguns padrões, ou talvez acreditassem sinceramente no que estavam vendo ou sentindo. Talvez outros enganassem, né, o pessoal com respostas, mas uma verdade permanece. Governos poderosos, com exércitos, cientistas e bilhões em recursos, sentaram em salas escuras, fecharam as portas e perguntaram ao silêncio: o que você consegue ver do outro lado do mundo? Essa pergunta por si só já é assustadora, porque revela algo maior que o paranormal. Revela que quando o poder teme perder o controle, ele acredita em qualquer coisa. Bom, e se você gostou desse vídeo e quer mais histórias, né, reais envolvendo projetos secretos, experimentos governamentais, operações obscuras e o sobrenatural como foco principal, se inscreva nesse canal, porque às vezes os arquivos mais estranhos são os verdadeiros. Enfim, vou deixando vocês por aqui. Fiquem todos na paz. Boa terça-feira para todos e até breve, meus pequenos.